papel do Departamento de Psicologia do Fluminense, que trabalho faz com os jogadores? Eu sempre gosto de enfatizar, né, que a psicologia do esporte ela sempre ficou focada na doença, né? Tanto é que as brincadeiras são inúmeras, né? Não sou maluco, eu não preciso. Mas no caso da psicologia do esporte, o nosso papel também está ali para atender as demandas de potencialização, né? Então, a gente participa de todo o processo do atleta, somos membros da comissão técnica, também acho que é algo muito importante reforçar. Então, o nosso papel ali é participar de todo o processo desse atleta para desenvolver as habilidades, não só referente ao jogo, porque as pessoas olham o atleta sempre como se fosse dividido, né? Ele é a pessoa e ele é o atleta, não, ele é o ser humano. Sim. Então, tem situações adversas que esse atleta enfrenta, é o trabalho dele, ele tem uma longa carreira de situações positivas e negativas, até porque ele está desde criança. Então, ali, e outra coisa que eu quero reforçar, né? Eu acho que é um direito desse atleta ter um trabalho de um psicólogo, né, dentro das comissões, porque ele vai passar por dificuldades, porque ele tem aquela transição. Se tem a transição fisiológica no crescimento dele, a mental, a psicológica também. Então, ali a gente desenvolve uma assistência, um acolhimento, além da parte educacional, que nós também fazemos o trabalho de educação emocional. E não só para o atleta, mas também para os membros da comissão, para as pessoas que trabalham em volta desse atleta, porque todo mundo tem uma responsabilidade. Uma pressão enorme, né? É uma pressão enorme, eu trabalho com as famílias e falamos sempre da base, né, desse processo de base, mas muitos atletas profissionais não tiveram, né, um acompanhamento, não teve um processo desenvolvido de qualidade, porque por conta de situações dependendo do clube, dependendo do apoio familiar. Então precisa entender que o trabalho do psicólogo também é para reforçar certas habilidades, não para, eu brinco, né, não para consertar determinadas habilidades que ele não tem. Em certos casos, esse trabalho supre também a ausência das famílias também, né? Também. E o suporte das famílias. As famílias, quando participam efetivamente de todo o trabalho desse atleta, reforçando, apoiando, acolhendo, porque na base, pai, mãe, às vezes um tio, uma tia participa desse processo, mas na parte adulta, muitos pais também participam, não só as esposas, muitos meninos, quando vêm da base, já vêm com relacionamentos. Então, todo mundo ali acaba sendo uma rede de apoio. E essa rede de apoio é um facilitador. E todo mundo que trabalha com esporte, eu digo que todo mundo está habilitado para o acolhimento. Nós, da psicologia, temos a habilitação para a intervenção, mas todo mundo está habilitado para acolher. Temos um ambiente de potencialização, temos um ambiente que acolhe de verdade. Mas o principal que precisa ser dito é que os relacionamentos da equipe fazem a diferença. Então, quando a gente leva isso para dentro das organizações e falando de saúde mental e de bem-estar, você pode ter um ambiente rico, com regalias, mas se não tiver bons relacionamentos, principalmente em relação à liderança, entendemos que lá na frente isso vai ser algo a ser trabalhado. Quando a gente fala da regulação emocional, e quando eu falo da lucidez também, Araújo, a gente precisa falar aqui. Quando a gente fala de regulação e lucidez, é o atleta ter consciência do que ele está sentindo. Nós somos de gerações que não tivemos essa educação emocional. Então, exemplo, medo e tristeza são emoções consideradas de valência negativa. Então, a gente não pode sentir. Tem outro fator, que homem não pode ter medo, né? Homem não pode ter medo, homem não pode chorar. E essa educação emocional é importante quando a gente fala o seguinte, isso são emoções básicas, nós nascemos com elas. Não tem para onde correr. Uns sentem mais, outros de menos, até porque diante de uma formação saudável, né, diante de uma educação emocional, mesmo que indireta, esse atleta vai ter noção do que ele está sentindo. Então, tem profissionais, inclusive que eu já trabalhei, que achava que a única emoção que ele sentia era tristeza e alegria, não sabia nomear as outras emoções, por conta desse repertório emocional que nós não tivemos durante a nossa educação.
E quando ele tem consciência do que ele está sentindo, dá liberdade de ser quem ele é. Então a gente trabalha em cima também de uma cultura de segurança psicológica, porque o erro ele pode acontecer. Agora, a gente tem a opção como líder, né, os líderes da nossa gestão, tem a opção de punir ou de acolher, porque ele tem capacidade para desenvolver as habilidades. Então, entender que o que ele está sentindo, ele vai ter consciência e vai conseguir colocar em prática ali uma mudança de comportamento. Até porque quando ele pensa, quando ele tem noção do pensamento dele que dispara essa emoção, e ele vai, a gente chama, né, de reestruturar o pensamento, ele vai conseguir lidar com a ansiedade, com o medo, com a raiva, com a alegria. Então, tudo, ele precisa ter noção que está em excesso, até brinco muito com eles, né, do balãozinho. Sentiu que o balãozinho está subindo demais, pega a cordinha, puxa, né, aqui, ou então se está descendo demais também, ele tem que se potencializar. O papel da torcida é fundamental, e a torcida tem que ter consciência que ela pode levantar muito mais ainda o nosso time. E eles sentem muito, né, o papel da torcida. Como é que foi a comemoração, doutora Emily, depois do título? Teve? Do Cano, né? Olha, com a minha família, muito feliz, né? Acho que foi um momento para mim extraordinário porque sentir a alegria dos atletas, né? A sensação de dever cumprido foi muito importante, né? E aí, com 15 anos de clube, tá vivendo isso tudo, né? Até uma coisa particular que eu gosto de falar, acho que eu nunca falei aqui para vocês, mas quando eu fui fazer faculdade, o meu primeiro dia de aula, eu lembro, psicologia e profissão, nunca vou me esquecer disso. E aí o professor perguntou para todo mundo, né, qual a área que vocês vão seguir? Todo mundo ficou no eu acho. Eu falei, não, eu vou ser psicóloga do esporte, né? Então eu sinto muito orgulho de estar trabalhando no meu time de coração, amo demais. Então foi um título que vai ficar marcado na minha vida para sempre. Ela é a melhor de todas, é muito bom, ajudou muito o nosso trabalho, ela. Obrigada, meu querido. Ele já disse tudo, né? Ele já disse tudo. E esse reconhecimento do Cano foi muito legal também, né? Foi. Não só do Cano, dos outros jogadores com certeza. Eu não esperava, né? Não esperava. E quando o Cano tem essa atitude nobre, né, de generosidade e de gratidão, ele não está falando só de mim, né, da profissional da psicologia. Ele está falando do clube, que ele está se sentindo feliz, pertencido. Então ele está falando da instituição em geral e como que ele está se sentindo parte disso tudo. Então falou acolhido, vai muito além. Então, além do pertencimento, o pertencimento, além dele estar falando da instituição e quando ele agradece, né, o trabalho, o propósito dele ali foi me elogiar, foi, né, me causar um bem-estar, mas ele está levando isso para fora. Ele está falando da importância da psicologia, ele está falando da importância do atleta valorizar a parte mental dele. Então tem muitos propósitos aí envolvidos. Então... Obrigado pelo trabalho maravilhoso que você faz ali pela gente e obrigado pelas palavras e por todo aquele trabalho. Às vezes as pessoas não reconhecem esse tipo de trabalho, mas é muito importante. Eu conheço e valorizo muito. Legal, né? Às vezes as pessoas não reconhecem esse tipo de trabalho, eu reconheço e valorizo muito, né? Eu disse, vocês reconhecem. Vocês reconhecem. Eu falei, né, para ele, com certeza. Momento lindo, né? Chorou, arrepiou, Vitor? Arrepiado. Arrepiada, como sempre fico. Chorou muito, não? Cheguei, acho que no domingo, bateu ali um momento de reflexão, porque foi o que eu falei, né? Consegui, né? Botei o pé na faculdade, disse que seria clube de coração. Aí lembrei do meu saudoso pai, né, que também era tricolor. E até curioso, quando eu ia para Xerém, eu já sabia de tudo que estava acontecendo, que já às 6 horas da manhã, meu pai já me passava a pauta assim, de tudo que acontecia nos jornais, que ele me passava tudo. E assim, é um grande momento para um profissional que é tão difícil, né, esse tipo de atitude. Né? Eu tive a sorte de ouvir tanto do Germán como do Braz, mas entre outros, né, muitos conversaram comigo e eu me sinto muito grata por tudo isso. E quero continuar ajudando, né, a potencializar e em várias conquistas do nosso time. Para a gente também é sempre uma alegria ter a doutora Emily aqui, porque é sempre uma aula, né, uma profissional
É verdade, gabaritado e a gente aprende sempre um pouquinho mais, né, Fio? E eu com vocês. A gente aprende nos bastidores que a gente acaba não vivendo como torcedor, a gente não sabe, né? Top 5 mais bonito. O Manuel também! Manuel também! É sintoma de felicidade, tá vendo? Eu acabei de ver que eu não extravasei também no gol, não. Eu acabei de ver que eu tive sintomas de felicidade também. lógico. Tava alegre. Porque ela achou normal o Léo e o Ganso fazendo isso, eu também o que eu fiz na arquibancada foi normal. Eu joguei meu tênis pro alto e perdi meus tênis. Isso é normal? Num gol? Naquele Esse momento na comemoração do gol claro. ali, normal o tênis pro Sim. alto. Né? Então, Eu acho que é burrice, não, né? eu tentei comprar 10 cervejas. Ele eu jogou fui o pra tênis meus novo. amigos, porque não tinha necessidade, Limpo. né? Eu não ia nem beber. Eu ia sair dando, distribuindo, jogando pro alto. Não, foi um ato de generosidade. Generosidade. Entendeu? é isso, Força de entendeu? caráter. É isso, força de Vou caráter. aproveitar, né, gente? Né? Vender o peixe, né? Tô aqui O pra Lincoln isso. falou pra mim aqui. O Lincoln falou fora do ar aqui. Ele falou assim: o Lincoln, você achou que foi normal? Eu falei: não, pra mim foi burrice. O que Você jogar um foi? tênis novo. É, realmente. O Lincoln foi, falou agora foi, aqui pra não mim. foi muito normal. Eu sinto falta do meu tênis, mas agora já era. Mas, Volta ele pro ficou Ganso. ele ficou Dá ombro tênis novo, dá aquele ombro. novo que você jogou fora. É, pô. Foi um ato de. Ficou de- imortalizado, Um né? ato de Ficou burrice. imortalizado ali. É um tênis que ficou imortalizado no título. Vai que entendeu? alguém agora vai ter um ato de generosidade e vai te dar um tênis. Esse é o momento. Alô, Esse é o Umbro, queremos momento. tênis de novo, Umbro. Ó, Queriam mandar agora porque de a novo generosidade é uma habilidade que eleva o bem-estar. tênis. Eu entreguei Então- o tênis pros torcedores, Então. entendeu? Foi isso, Então foi o foi gesto de isso. carinho. Ah, então pegou não tem um, pegou o outro. arrependimento, Então não gente. tem nem Queria presentear o então Lincoln tá aqui com o ótimo. meu, Aí, ó, meu sapatênis pra ganhar um novo, né? também, né? Então, daqui a Tá pouco aqui, ó. aparece. Vai, cara. aparece, É aparece. aquele 5 por 100, tá ligado? Aquele 5 por 100 que eu comprei. Que aparece no, você tá mexendo no Instagram, No Instagram, aparece na esse, promoção. já foi nesse. É esse aí, comprou. 5 por 100. Funciona? Já funciona, não arrebentou ainda Dá pra não. usar as 3 vezes, né? Ele deixa um pouco de chulé, Tem mas promoção tá de maneiro. meia também, sabia? Eu Você podia- detesto meia, cara. Eu não uso meia. Isso é algum trauma de não usar meia? Então, Eu não gente, suporto usar meia. Olha a situação aqui, eu também não uso. Eu detesto meia. Odeio, não uso Também meia. não usando meia, eu gosto tô usando de meia. No meia. meia, Não nada, gosto. nada.